Um tema hoje muito em voga em alguns segmentos do cristianismo, majoritariamente nos círculos carismáticos neopentecostais, influenciados pela teologia da prosperidade, é o poder espiritual. Eu quero separar aqui um pouquinho pentecostal de neopentecostal. O movimento pentecostal entra no Brasil lá por 1900. Ele começa um pouquinho antes, mas ele chega aqui com a manifestação do poder, batismo com o Espírito Santo, e criam-se igrejas pentecostais que têm o seu culto um pouco mais acalorado pela manifestação do poder, e ela caminha com esse propósito na direção de Deus, trazendo o evangelho de salvação, sendo fiel à mensagem, né? Não querendo, digamos assim, deturpar o evangelho, até mais ou menos os anos 50, 60. Aí acontece o nascimento do neopentecostalismo, um movimento que vê uma possibilidade de ampliar o crescimento de igrejas, acatando algumas coisas não tão clássicas. E ali a igreja vai perdendo, algumas, né, vão nascendo, e o povo vai perdendo esse compromisso com Deus, até onde há uns 30 anos, talvez 25, entra a teologia da prosperidade, que reforça. O que fez o crescimento da obra missionária, estatisticamente no Brasil, não foi a pregação do evangelho genuíno. Foi a pregação da teologia da prosperidade, que promete trocas com Deus de bens materiais por submissão à igreja. Isso é antibíblico, é diabólico e não leva para o céu. Se nós tivéssemos preservado o evangelho pentecostal, entrado no Brasil com a seriedade que entrou, com as igrejas que tivemos e movimentos de resgate de almas que tivemos, estaríamos no plano de Deus. Partindo para a teologia que troca o espiritual pelo material, nós saímos do foco e corremos um grande risco de ser condenado no dia do juízo. Então tá, quando eu falo de movimento pentecostal, neopentecostal, tenha isso em mente. Ele entra no Brasil com pureza, se mantém, cria igrejas fortes, arranca almas do lamaçal do pecado, transforma, traz vidas. Isso até os anos 50, 55. Não tem como precisar muito isso. Aí só um pouquinho. Depois desse movimento neopentecostal, ele começa também a trazer algumas vantagens, e a teologia da prosperidade é que vai colocar nessa situação que nós estamos. Diga-me. Onde a gente pode conseguir esse material desse que o irmão está falando sobre a prosperidade? O senhor, o senhor tem que pegar um livro, é uma série, é Igreja Emergente. Aí tem vários autores que escrevem, e daí o senhor tem que ler um desses, e daí o senhor tem que pegar algum livro crítico. Procura alguma... Eu vou passar ali para o Denis algumas referências, o senhor procura direitinho para ver os dados, né? Tem na história da igreja pentecostal. Só que é o seguinte, ela tem dois comentários. Tem um comentário que é avaliado pelo Fogo do Martelo, evidências que exijam veredito. Como é que chama lá o autor? É isso, esse cidadão aí. Esse senhor escreve ali, e daí tem outro, irmão, que sumiu, tá vendo? Falta açúcar. O outro, evidências que exigem o veredito, e tem um outro que precisa... Eu vou tentar lembrar. Como é que é o nome desse camarada aí? Alguma coisa McDonald, né? Maxwell. Ele está com um martelinho na mão. O título do livro é Evidências que exigem um veredito. Ele fala alguma coisa a respeito, e daí o movimento carismático não dá. Mas eu vou lhe trazer alguma coisa, o senhor dá uma olhada. Então essas igrejas neopentecostais foi que deformaram da maneira como está hoje, né? Infelizmente essa deformação ela foi feita de uma amplitude tão grande que ela arrasta as demais igrejas.
As igrejas que eram ditas tradicionais, como batistas e algumas mais, hoje elas se obrigam a promoverem culto que agradem jovens, que agradem velhos, que agradem meia-idade, e fazem até culto de libertação para a cura divina, para a profecia, para tudo. Por que elas fazem isso? Porque elas estão sendo arrastadas. Ou elas promovem isso nos seus salões de culto, ou o povo vai procurar onde tem. Para prender o povo, ela iguala-se, e a gente vai cada vez mais fora da palavra de Deus. É o que aconteceu. Começamos lá com Saul, rei. Aí é uma queda só. Se você fizer um gráfico, a situação espiritual de Israel, quando chega em Malaquias, está zerada. Não tem recurso. E se nós nos colocarmos em movimentos iguais, nós somos obrigados a acompanhar. Aqueles que dependem da igreja para sobreviver, para se manter, para manter o seu ministério, ele não tem outra escolha. Ou ele larga tudo e vai para o mato, caçar passarinho e dar glória a Deus, que eu acho que ele faria muito melhor, ou ele entra no sistema e promove campanha, promove doutrinas, promove mistério, promove o manto e promove tudo que é coisa para embalar, senão ele sai de cena. O que seria natural, né? Seria natural, mas ele busca meios, artifícios para se manter em primeira classe. Alguém levantou? É que no início os pregadores, igual o Billy Graham e os outros, eles promoviam Jesus, né? Depois veio o pessoal deturpando e promovendo a instituição e a imagem deles, a pessoa em si. Perdeu-se, né? Perdeu-se o foco. Bem, então esse tema é muito procurado hoje.